Boa tarde. Essa apresentação do Marcos, ela sempre fica um pouco amiga demais. Na realidade, essa amizade da faixa etária, da juventude, ela é uma coisa que fica, e vocês sabem que vocês têm os seus também, colegas desse momento da vida. E sem dúvida é o momento mais interessante. Eu costumo, inclusive, dirigir mais nas palestras a jovens. Esse histórico meu do envolvimento com as drogas e depois da recuperação desse processo, e a partir daí tem uma vida totalmente normal, quer dizer, sem nenhum aspecto semelhante ao que a gente tem com os alcoólicos anônimos, por exemplo, que consta aquela ideia de que você vive eternamente sujeito àquela possibilidade de você cair de novo no vício. Eu, graças a Deus, eu não sei exatamente explicar o motivo preciso, mas esse é um processo que foi muito intenso na minha vida, justamente nesse período em que nós éramos amigos. Houve um desvio de trajetória muito forte e justificável, né? Eu acho que esse que talvez seja o ponto mais interessante dessa nossa conversa. Quer dizer, por que uma pessoa, como ele relatou, um bom aluno, uma pessoa de uma família religiosa, uma família estruturada, meus pais, graças a Deus, são vivos, casados ainda até hoje. Por que uma pessoa que teria, aparentemente, todas as condições para viver uma vida tecnicamente normal, por que essa pessoa, de repente, tomou um rumo tão distinto ou acabou colocando em risco a sua própria existência? Porque realmente a coisa é muito séria. Eu, quando falo com os jovens, eu dou exemplos práticos de como a droga poderia ter me levado para um outro local, e eu poderia estar conversando aqui com vocês. Eu tenho amigos, né, o grupo assim, mais próximo daquela faixa etária, daquele momento de juventude que usava a droga, não era nem tanto a turma do colégio, a turma do Vieira, eram 6 pessoas. Né? E o interessante é que tem até um livro famoso, Era dos 6. E desses 6, só 2 vivem uma vida, eu e mais um vive uma vida como a que nós vivemos, uma vida normal. Desses 6, 2 ficam 4. Esses 4 que não chegaram a ter um desenvolvimento normal, 2 estão mortos, né? Um está inválido por questões derivadas desse consumo de droga. O que então levou a mim, e que leva tantas pessoas a entrar nesse mundo, um mundo em que as informações não faltavam? Eu era uma pessoa culta. Quantas pessoas cultas também acabam entrando e se arriscando, experimentando certas substâncias? Eu acho que a essência desse primeiro contato, ele está ligado ao questionamento do ser humano. Quer dizer, nós vivemos uma vida muito transitória, quer dizer, a gente nasce, vive algumas décadas, quando consegue, morre, e nesse ato de algumas dezenas de anos, a gente questiona muito o que a gente está fazendo aqui, de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, qual a finalidade disso tudo, por quê, o que passou na cabeça de Deus, se Deus existe, o que passou na cabeça dele para criar essa coisa toda, essa confusão de gente, de animais, de formiga, de corpos celestes. Quer dizer, esse questionamento existencial, ele habita todo ser humano, todos vocês, inquestionavelmente. Só que muitas pessoas deixam isso numa gaveta e vão cuidar da vida, porque, inclusive, essa era a formação que nós tínhamos naquela época. Nós vemos uma geração que era muito clara. Você vai estudar, vai se formar, vai ser o advogado, o engenheiro, o médico, ou o que mais, umas 4 profissões que tinham assim naquela época, e vai ganhar seu dinheiro, vai montar sua família, vai ser alguém na vida, né? E isso parecia que era uma propostazinha muito simples, e se você cumprisse aqueles requisitos, você estava resolvido. Talvez a nossa geração tenha sido uma geração muito especial. Eu acredito que todo aquele movimento, sabe, de transformação cultural, alguns colocam datas específicas, como aquela revolução dos estudantes em Paris, em 68, mas foram muitas coisas que aconteceram naquele período, onde aquela norma estabelecida, ela foi colocada em xeque. Nós, eu digo nós, aquela juventude,
ela começou a dizer que a coisa não poderia continuar daquele jeito que estava, com guerras, com injustiças sociais, com todos esses problemas que infelizmente persistem até hoje. Então, com movimentos culturais, principalmente através da música, aí você, nossa, como eu fui influenciado, eu relato num dos meus livros que eu considero que a minha formação psicológica, ela foi muito mais forjada pelas letras das músicas do rock and roll do que os meus professores de escola, de faculdade, ou do que até mesmo meus pais ou padres, ou as pessoas que me influenciavam diretamente, ou até com as leituras. Embora eu não tenha sido uma pessoa muito lida, acho que já pegamos também uma geração onde a mídia visual ela chegava muito mais fácil através de filmes, através de outras formas, embora os livros também tenham influenciado de uma certa forma. Então, naquele momento, muita coisa foi colocada. O que está aí está errado. A gente precisa modificar. E dentre as formas de modificação, naquela época, a droga parecia assim, a mais eficiente. Mesmo porque a maioria dos líderes eram pessoas que consumiam essas substâncias. Eram pessoas que, através, por exemplo, o exemplo de Timothy Leary. Timothy Leary foi um professor de Harvard. Professor de Harvard não é qualquer um que chega a ter um status desse. E ele se encantou com as experiências alucinógenas do LSD e passou a ser um divulgador desse processo. Ele morreu, inclusive, recentemente. E mesmo morrendo, ainda era uma pessoa que questionava essas coisas da sociedade de então. E, como eu falei, a sociedade não mudou tanto de lá para cá. Ele foi uma pessoa que escrevia isso, Aldous Huxley. E esse foi um dos livros que eu li vários, quer dizer, Hermann Hesse. Tem vários escritores. E As Portas da Percepção, de Timothy Leary, por exemplo, é um livro todo focado no consumo de substâncias alteradoras da consciência. Por quê? Porque naquele momento acreditava-se que essas substâncias seriam as portas da percepção que, sendo abertas, nos fariam entender o universo de uma maneira mais ampla e não rasteira apenas com a capacidade cerebral. E talvez pelo fato, como o Vinícius disse, de Deus me deu essa condição intelectual boa, tá? E essa condição talvez me desse essa capacidade de ver claramente que esse mundo, com o que ele tinha a oferecer, não iria me satisfazer. Eu queria alguma coisa além disso. Viver uma vidinha bacana, ter uma relação sexual com minha mulher, ter uma amante ali na esquina, ter um carrinho bacana do ano, confortável, com toda a tecnologia, ir atrás dessas novidades tecnológicas, enfim, assistir uma peça boa de teatro, fazer uma viagem boa, tomar um bom vinho, essas coisas pareciam poucas para aquele adolescente que vivia uma fase de vida naturalmente em ebulição, né, que é o período que todas as transformações vêm à tona. Então, para mim, foi muito fácil chegar lá. Tá? Foi muito fácil, existia essa oferta, a oferta está aí, continua estando sempre à disposição. E o curioso nisso tudo é que, talvez por isso eu tenha conseguido sair, porque na hora em que, passados 4 anos de consumo de substâncias, as substâncias foram as mais variadas, quer dizer, a substância que eu usava mais mesmo era a maconha. Isso a gente usava até a gente já se encontrava naquele pátiozinho ali do Vieira, né, nas horas dos recreios. Então tinha um recreiozinho, até um certo ano a gente não podia sair da escola, né? A partir de uma certa idade, você já era jovenzinho, você podia ir comer o pão da padaria ali, do pão com manteiga e tal, e sair, né? E às vezes, como tinha um período, não sei se era 30 minutos de recreio, muitas vezes era o suficiente para entrar no carro do amigo, dar uma voltinha ali no Campo Grande, fumar um cigarro de maconha e voltar para assistir a aula. Isso foi um hábito que me acompanhou durante a faculdade e eu me lembro claramente de eu chegar em aula de cálculo 2, cálculo 3, no Instituto de Matemática, onde é hoje o SNU, se eu não me engano, e completamente alterado pela maconha. E isso foi não crescendo, quer dizer, a minha busca era muito grande, não era só de diversão, eu queria alguma coisa a mais, eu fui experimentando algumas substâncias mais poderosas, como LSD, mescalina, o cogumelo de zebu, que é uma substância também alucinógena. Isso tudo me levou, acredito eu hoje, graças a Deus, para um estado crítico.
né? Tanto que o nome do meu livro é A Beira do Abismo. Quer dizer, num dado momento, eu realmente... só para dar uma... Isso é interessante, quer dizer, isso aqui no lado comercial, mas é muito mais de divulgar mesmo as experiências que eu tive. Esse aqui conta esse período da juventude, toda essa como é que chama? Esse sex appeal que a droga tem, né? De atrair você, de oferecer para você coisas muito interessantes e de repente tem a queda. E esse aqui já é um livro que chama Educação do Corpo e da Mente, já é mais voltado para como passar valores, e aí não está ligado só à questão droga, valores de ordem moral, valores de ordem ética, valores que deem ao jovem não apenas o que as escolas costumam dar, que é a formação técnica, como também dá valores, né? Isso é uma coisa que eu batalhei muito, continuo batalhando, aqui só mesmo para exemplificar. Eu estava no ponto aí... No ponto que você chegou em estado crítico, daí o nome do livro. Pois é. Então esse abismo que eu realmente... Eu acho que eu não fiquei na beira, não. Eu realmente caí, mas tinha uma pedrinha ali, eu consegui depois voltar. Esse abismo, no meu caso, foi um processo de perda da lucidez. Tá? O diagnóstico médico foram traços esquizoides, quer dizer, eu estava já entrando num processo esquizofrênico. Então, as pessoas me perguntam, mas poxa, o que foi? Que substância poderosa? Eu acho que, inclusive isso é científico, tem relatos de que só a maconha sozinha, se usada em excesso, e se o indivíduo tiver uma predisposição, ele pode, essa maconha aparentemente inocente, ela pode desencadear esquizofrenia. Um relato matemático também, já que a gente tem essa formação matemática, de que uma pessoa normal, num ambiente de pessoas normais, sem consumo de substâncias alteradoras da consciência, e aí eu tenho que sempre lembrar que o álcool é uma substância alteradora da consciência, o álcool é uma droga poderosíssima, e vocês sabem quantas vidas se perderam por causa do álcool, mas, no geral, um ambiente de pessoas que não consomem droga, a chance de haver um surto psicótico, da pessoa pirar, é de 1%. Tá? Na medida que esse ambiente é de pessoas que consomem drogas das mais variadas espécies, isso passa para 3%. É pouco, né? 3%, 97% não vai ter nada, só 3% vai ter, mas é 3 vezes mais do que o risco de um universo de pessoas que não fazem uso da substância. Muito bem. Esse processo foi doloroso. Ele para ficar pitoresca a história, foi na época do show dos Doces Bárbaros. Quem viveu aquela época, você que foi um show muito interessante, porque de uma hora para outra juntou as 4 cabeças coroadas da música baiana, que era Gil, Caetano, Bethânia e Gal, num único show, um show cheio de misticismo. Esse show tem em DVD, esse show tem em CD também. E você olha, eu olho essas músicas e eu digo, cara, é impressionante como havia uma conspiração, vamos dizer assim, para que eu chegasse naquele... Esse show, eu saí do show já com essa sensação de ver coisas. A esquizofrenia se caracteriza por você... a distorção da realidade, mas principalmente por você ver coisas que não existem, ouvir vozes, por exemplo, ver imagens se transformando. Então eu saí desse show, eu entrei no show normal, vamos dizer assim, e saí dele já com essa percepção. Não teve outra solução, depois de vários psiquiatras, médicos, padres, todo mundo foi lá em casa tentar ver o que tinha acontecido com aquele menino tão, sabe, conceituado como uma pessoa religiosa, uma pessoa estudiosa, um bom aluno, etc. O que houve com aquele rapaz, né? E de repente não teve solução, até eu próprio achei que a solução seria o internamento. Não existia em Salvador nada que pudesse fazer frente a essa demanda, então nós chegamos aqui para o Rio de Janeiro, chamado Sanatório Botafogo, que tinha especialidade no tratamento de pessoas dependentes de dependência química ou de drogas em geral. Muito bem. Passada essa crise, como não houve uma orientação psicológica, aí que é a questão interessante, quer dizer, a droga, ela atrai você e de repente, para você sair, para entrar é muito fácil, para sair é muito difícil. Num dado momento, eu saí da crise, mas continuei psicologicamente dependente. A maconha, vocês sabem, quem já leu um pouquinho mais sobre o assunto, que ela não causa dependência química, né? Ela não causa, ela causa uma dependência psicológica muito forte. Então, exemplificando também, eu já no processo de deixar as drogas,
eu já querendo deixar, eu não conseguia resistir à tentação, não porque o meu corpo solicitasse aquela substância, mas porque eu estava psicologicamente dependente dela. Quer dizer, eu me acostumei. É fácil entender isso. É fácil dizer, uma pessoa que não consegue passar o fim de semana sem tomar um whiskyzinho, uma cervejinha, quer dizer, aquela alteração da consciência. E aí eu faço um parêntese aqui. Viver a vida inteira lúcido, 100%, é muito difícil, tá? Agora, você pode perder essa lucidez de diversas formas. Você pode perder essa lucidez entrando numa sala de cinema, assistindo um filme que, tipo assim, esse Avatar, que leva você para um outro mundo, 3D. Ali você está, num dado momento, saindo da realidade, vivendo um processo temporário de desligamento da pressão do cotidiano. Então, o ser humano precisa se desligar do cotidiano. Quem vive o cotidiano só, deve ser uma pessoa chatésima, né? Tremendamente chata, porque só está pensando na coisa prática da vida e acaba estressando. Não tem como, porque é uma pressão muito grande. A gente não foi fabricado para isso. Cara, eu adorei o texto do Charles Chaplin. Ele tem muito a ver, tanto que foi até interessante eu não ter trazido o meu PowerPoint, porque eu ia para uma linha que estava até diferente da que você sugeriu. E eu agora estou indo para a linha que você sugeriu, e eu acho que é uma linha bastante interessante. Mas aquilo ali, eu vou deixar, a gente vai ter uns avisozinhos de tempo, né? O horário mesmo de terminar agora, uma hora. Então, eu vou falar sobre drogas até um certo ponto, depois eu vou mudar um pouquinho para um tema que eu acho também muito importante, que foi justamente o que me resgatou. Mas vamos falar sobre essa questão de você se desligar do cotidiano. Então, você vai bater seu baba, você vai pegar sua onda. Eu ainda sou surfista, estou com 53 anos, mas ainda sou surfista. No ano passado, fui pro Peru pegar minhas ondas. Esse ano, tomei uma pranchada, saindo quase que um buraco no braço. Mas enfim, então, se eu vou para dentro d'água e chego naquele momento, eu não estou querendo saber das minhas obras, sou engenheiro civil, trabalho com construção, executo obra, faço projeto estrutural, projeto de instalações. Naquela hora que eu estou ali dentro d'água, eu só estou vendo os peixinhos pulando, as ondas quebrando, o sol, aquele ar puro, às vezes uma tempestade, enfim. É um momento em que eu quebro essa rotina. Então, quebrar a rotina é bom, quebrar a rotina é necessário. Agora, qual a maneira que você vai usar é que são elas. E para o jovem, de modo geral, fica muito fácil. A droga é muito tentadora. Ela pega você de uma hora para outra e deixa você, sabe? É bem do mundo moderno. Eu tenho grana, então eu posso comprar a minha felicidade. Eu tenho grana, eu vou comprar aquela substância vai alterar a minha consciência e eu vou ficar bacaninha. Eu vou ouvir o meu som melhor. Um exemplo claro dessa sedução da droga é que ela faz você realmente ter uma percepção diferenciada. Você vai ouvir uma música de uma forma diferente, mais agradável, sem dúvida nenhuma. E é esse o perigo das drogas. Se você tomasse uma droga, tomasse um baseado e ficasse tudo ruim, você não ia fumar de novo. Você só repete a experiência quando ela é satisfatória. Só que aí que vem a questão, ela é satisfatória, agora ela cobra um preço adiante. Se essas substâncias lhe dessem um momento de lazer e não gerassem todo o envolvimento por trás, e um deles é o envolvimento social, porque no nosso país as drogas chamadas ilícitas, o nome disso, são proibidas. Então, se eu morasse na Holanda, eu já tive a oportunidade de ver lá em Amsterdã, o bar lá, o cara vendendo. Eu já não fumava mais na época que eu fui, mas você vê isso lá. Tá? O álcool que nós bebemos aqui socialmente, a nossa caipirinha, que é famosa no mundo inteiro, ou o pisco lá no Peru, que eu fui no ano passado, essas substâncias, elas são permitidas nos nossos países, mas se você for para um país islâmico, ela é proibida como droga igualzinha a outra. Você vai para uma garrafa de caninha, não sei das quantas, vai entrar na Arábia Saudita, você pode ser preso como traficante, as leis lá são severas. Então é tudo uma questão de normas sociais. No Brasil, por exemplo, é aceita uma substância chamada ayahuasca. Essa substância, ela compõe várias religiões. Santo Daime é mais conhecida, União do Vegetal e outras mais. Essa substância é uma substância alteradora da consciência. E ela é permitida pelas leis brasileiras. Tem países que proíbem. Entendeu? E as pessoas fazem uso dela com aquela intenção que eu citei para vocês, que eu tive na minha juventude, de buscar um mundo espiritual, vamos dizer assim, um mundo mais esclarecedor, de abrir meu horizonte. Então, todas as civilizações primitivas usaram essas substâncias. Os índios norte-americanos usavam o peiote, que é um cactus, do cactus tirava a mescalina, que é uma substância alteradora.
Aqui na América do Sul, como tem a ayahuasca, tem também o San Pedrito, que também é uma substância alteradora. O próprio tabaco. Interessante que o tabaco, quer dizer, o cigarro comum, a gente diz que o cigarro comum não altera, mas o tabaco ele tem um efeito tranquilizante. Tá? Todas essas substâncias são alteradoras. Se você for examinar friamente, desde o cafezinho, a cafeína do café é um estimulante um pouco mais fraco, ou bem mais fraco do que a cocaína, mas é um estimulante. Se você for colocar todo mundo num quadrado só, todas essas substâncias que todos nós consumimos também são substâncias perigosas, são substâncias que podem prejudicar a pessoa. Então a questão é essa, é saber usar, saber dosar, e particularmente, já que essas, como a maconha, por exemplo, que eu já vi autores muito conceituados, não, maconha tudo bem, eu não penso assim, tá? Eu acho a maconha muito perigosa, tá? Muito perigosa por esse poder de sedução que ela tem. Se você for examinar os consumidores de maconha, de modo geral, você vê que eles são mais ou menos estereotipados. É aquele cara meio preguiçosão, meio encostadão, que está sempre naquela, porra, cara, você raramente vê um cara fumando maconha, porque é característico dela. Já a cocaína, não, a cocaína, o cara, eu me lembro que a cocaína cresceu muito na época do primeiro boom da Bolsa de Valores de Nova York, e aqueles yuppies, era o termo que usavam na época, os yuppies, eles para ficar trabalhando pra caramba, bolsa, eles cheiravam, porque a cocaína é estimulante, é como café. Você observa que as empresas, elas funcionam cafeinadas, porque o tempo todo ali, dando aquele, o cara dormiu mal durante, chegou de manhã, aí toma um cafezinho e vai levando. Então, é muito curioso quando a gente fala sobre droga, e em uma hora é tempo pouco para falar sobre um assunto tão vasto, tão delicado, mas é interessante a gente olhar também com esse cuidado, mas não criticar a pessoa que está usando, porque você também não é nenhum santo, você de alguma forma você toma algumas coisinhas dessas, sem falar nas substâncias, nos remédios, que a pessoa às vezes toma calmante, né, para poder sobreviver. Muito bem. Então, naquele processo todo que eu vivi, e a droga, ela conseguiu estragar a minha vida. E eu, graças a Deus, eu tinha a percepção que eu estava perdendo tudo aquilo que eu poderia ter de felicidade, que eu, graças a Deus, tenho hoje, eu estava perdendo. Então, isso ficou claro para mim. Mas, a partir do momento que a primeira coisa que o usuário de droga, às vezes acontece do pai, descobre que o filho está consumindo droga. Nessa hora, o pai fica doido e quer tirar o filho daquele negócio. Não é bem assim que a coisa funciona. Quer dizer, o que demanda a transformação é a dificuldade, é o sofrimento. Então, na hora em que eu sofri e vi a minha vida sendo estragada, ficou claro para mim de que eu precisava, de alguma forma, mudar aquele processo. Então, aquele sofrimento maior da internação foi muito forte. Nossa, eu garotão, eu tive um trabalho de camisa de força. Por quanto tempo? Olha, foi um mês, mais ou menos. O processo chamado sonoterapia, que me tirou da crise mesmo, que quando eu foram 3 dias dormindo, 3 ou 2 dias. Eu sei que normalmente eu parecia que estava saindo de um sonho, eu abri os olhos e eu vi assim na minha frente um prato com a logomarca, Sanatório Botafogo, porra, pirei, cara, eu nem que vim parar. Eu tinha passado 2 dias ou mais dormindo, que é o processo que eles usavam, não sei se ainda é usado hoje em dia, para justamente aquela padrão de vibração cerebral pudesse chegar no estágio mais harmonioso para a partir daí você começar. Só que aí, depois desses 3 dias, ficaram mais 3 semanas ou mais preso nesse ambiente horrível, você está preso e, enfim, e revoltado, porque jovem, naquela faixa de idade, estava com 20, 21 anos. Então a pessoa fica doida, a ponto de camisa de força, cara, camisa de força, amarrado na cama. Tem um dia que eu dormi assim, a perna amarrada de um lado, o braço para o outro. Oi? Eles enchiam, depois do processo desse tranquilizante, inclusive essas perguntas são boas, viu? Eu estou abrindo para que quem tiver intervindo, porque os assuntos vão passando, daqui a pouco a gente não volta para isso. Então, esses 3 dias iniciais, não sei quais são as substâncias, mas são tranquilizantes que você vai dormir mesmo. Quando você sai, eles passam um processo que eles chamam de impregnação neurolética, porque é justamente, não sei por que cargas d'água, na formação, eles querem que essas substâncias fiquem impregnadas nos nervos, para de alguma forma alterar algum processo lá biológico, químico, que eu não sei dizer. Por isso que eles mantiveram esse tempo todo. Eu achava, e tenho ainda uma certa dúvida, de que era interesse comercial.
Porque na época o que meus pais gastaram foi 2 carros populares. Quer dizer, meus pais pegaram 2 carros populares e jogaram no lixo para poder me tirar dessa crise. Não estou dizendo do custo indireto que tinha por trás disso tudo, mas enfim. Então, Você foi ensinado na faculdade? Oi? Seus pais puderam. Pois é, mas eu falei isso em passando e vou repetir. A coisa foi tão séria, a crise, que eu próprio aceitei e vi que não tinha outra opção. Era capaz até deles forçarem a barra, mas não, eu senti que para aquela crise que eu estava vivendo eu precisava. Depois dos 3 dias em que eu voltei a sentir meus pés no chão, eu já queria sair fora, porque eu já tinha, a meu ver, me curado. Mas para ir para lá eu fui voluntário. Mas é sempre uma coisa dolorosa, quando você chega, você fica confinado, garotão, sabe, surfista, meu cabelo era parecido com o seu, assim, desse tamanho, era um pouquinho menor, grandão, louro, branco, de tanto pegar onda, me ver dentro do mar. De repente você está preso num ambiente onde eu não podia nem tomar banho de sol. Eu não tinha nem um jardim para ver uma planta. Sabe? Eu tinha janela, pelo menos janela eu tinha, para olhar a rua, para ver o povo na rua transitando em liberdade e eu preso. Porque a prisão é uma coisa, eu imagino a prisão mesmo, por causa de delitos, esse tipo de coisa, que a pessoa não deve sofrer num ambiente desse, com toda a nocividade que tem lá dentro. Muito bem. Então, passando esse processo, o que aconteceu? Me curaram da crise, mas não me deram subsídios para que eu pudesse reestruturar a minha vida. Porque o que acontece é muito louco, quer dizer, a partir daquela idade em que eu era amigo dos meninos e tal, de repente minha vida foi se modificando, até as próprias amizades. Quer dizer, eu comecei a rejeitar amigos que eu tinha antes porque eles eram caretas, tá? Porque eles não curtiam o que eu curtia. E aí você começa a viver a vida pautada em valores, que no dado momento, quando você pensa em voltar, fica difícil. Porque você vai, é como se se jogasse fora 4 anos da vida. A sensação é essa. E ninguém gosta de jogar fora nada. Tá? Principalmente time, né? Time is money. Então você pensar que você pegou 4 anos e jogou no lixo é complicado. Muito bem. Mas num dado momento ficou claro para mim que eu precisava realmente quebrar isso tudo. E é tão forte a ligação. Um fato relevante que levou essa percepção? O sofrimento. Não, sem dúvida, o sofrimento. Você é filho único? Não, mais 2 irmãos. Minha irmã, inclusive, na época, foi uma das que ela foi uma precursora desse negócio de hippies e tal, essa coisa toda. Eu morava em São Paulo e foi uma das pessoas que me influenciou. Além dos meus ídolos, todos dos músicos, também foi uma influência também dela, que é uma pessoa que tinha uma ascendência bacana sobre mim, sua cabeça boa e tal, uma pessoa legal. Mas a influência, ao meu ver, é saudável, quer dizer, eu não critico ela estava também achando que ele era uma coisa muito boa. É interessante isso, quer dizer, muitas vezes o jovem usuário, ele acha que ele está administrando aquele processo. E até certo ponto ele é turista, bem ou mal, qual é a vida que é perfeita? Qual é a vida de cada um de vocês que está perfeita, totalmente bem administrada? Não existe isso. A incerteza, né? A incerteza, ela é inerente à vida. Isso é uma das características, inclusive, que eu vou deixar esses 20 minutos finais para a gente focar um pouco na parte do que substituiu a droga para mim. Tá? Mas, de qualquer maneira, a incerteza é uma constante. Então, na hora que você, sabe, se depara com essas incertezas, você acaba tendo dificuldade de conviver com aquilo. Então, me tiraram da crise, mas não me deram valores, não me deram uma orientação psicológica para que eu pudesse, sabe, reestruturar a minha vida. Eu continuava atraído demais por aquilo. Eu continuava achando um saco os meus colegas antigos que não usavam droga. Esses caras são idiotas, são caretas, não entendem, não estão vendo tanta coisa que eles não estão entendendo, que está sendo falado aí. E as mensagens, elas são sutis, elas passam nas músicas, elas passam nos textos dos livros, nos filmes, em todos os lados, e as pessoas não estão enxergando isso muito bem. Então, aí que foi a maior dificuldade, porque a partir desse momento, as sequelas daquela minha crise, elas começaram a trazer problemas físicos, já não funcionava bem. Sexualmente eu comecei a ter problemas de impotência, comecei a ter um processo delicado a nível existencial, e aí veio o problema maior, que eu queria sair e não tinha ninguém que conseguisse. Eu me lembro claramente de uma psicóloga muito boa, na 8 de dezembro, tem aquela ilhazinha, se tivesse 8 de dezembro, tem uma ilhazinha assim do lado esquerdo, era uma clínica que tinha lá no meu nome. Uma senhora excelente. Muito educada, muito boazinha, mas ela chegou para minha amiga e disse: minha senhora, eu não vou explorar a senhora mantendo o seu filho aqui, porque ele tem uma visão muito clara das coisas e eu não estou conseguindo. E assim ia. Quer dizer, a gente ia tentando, até que apareceu uma figura altamente controvertida,
chamava-se Submarnanda Selinho Alhani, que minha mãe soube que ela estava morando aqui temporariamente aqui em Salvador e atuando nessa questão de orientação de jovens usuários de droga. Muito bem, essa pessoa conseguiu me dar uma luz, me dar uma orientação e foi o gancho a partir do qual ela me introduziu a yoga. Ela me introduziu a toda a questão filosófica, espiritual, oriental. Então esse foi o meu canal, foi o meu gancho de ver aquela mão que me conseguiu puxar. Mas com certeza não é a única. Eu acredito vários valores, vários momentos da vida que a pessoa pode ser pinçada de uma crise dessa através de alguma coisa que ofereça a essa pessoa algo mais do que eu tinha antes. Mas sempre ligado a... Oi? Mas sempre ligado ao esquema global. Mas olha só. Da satisfação. Exatamente. Mas é aquela história, quer dizer, o ser humano está sempre querendo mais. Inerente. O ser humano não, o ser vivo, é inerente à vida. Uma planta quer crescer, enquanto ela puder lutar contra a gravidade, ela vai botar galho para todo que é lado. Todo ser vivo, ele quer se desenvolver. Então, no caso, quer dizer, se eu tinha alguma coisa que me oferecia X de prazer e Y de problemas, né, a balança estava meio complicada. Quer dizer, eu tinha que encontrar alguma coisa que me desse mais, senão eu ia ficar preso naquilo a vida inteira. E o que me trouxe isso foi justamente meditação, foi justamente essa percepção, trabalho altruísta. Na época chamava-se Plantando a Fraternidade, é como é o CVC hoje em dia, de orientação por telefone das pessoas. Então nós fazíamos parte, então aquilo ali foi uma cachaça do bem para mim, porque eu vivia dentro daquele trabalho, orientando, ajudando as pessoas. Então aquela gratificação de você ajudar o próximo, a gente ia visitar velhinha nos abrigos, lá na Dom Pedro II, parece, lá na cidade. Em nenhum momento você pensou em suicídio? Não, interessante, mas eu falei isso porque eu tenho um primo que nessa mesma época ele teve impotência sexual e se levou ao suicídio dentro da igreja. Ela perguntou sobre suicídio, se em algum momento eu tive essa compulsão. Pensou em suicídio? Não, interessante que não. O suicídio acontece mesmo por uma questão de overdose, essa coisa toda. Pois é. Nós tivemos, e graças a Deus eu lembrei, porque uma pessoa que me faz muita falta, nós fomos colegas juntos no Vieira, foi Chico. Eu cito sempre, eu cito às vezes a pessoa sem dizer o nome, mas Lembra Chico? Embora seja comprometido se foi de fato suicídio ou uma queda acidental, mas o fato é que é mesmo próprio. Mas tem vários casos. Desses meus 6 amigos mais próximos, um apareceu morto num hotel em Itabuna. Tá? O outro eu visitei, o outro formado em medicina pela UFPA, ortopedista. Eu visitei ele uma semana antes dele morrer. E esse também se abafou muito, mas consta que foi suicídio. E o outro teve um acidente fortíssimo, está secando de rodas, inclusive teve fazer aniversário por esses dias. Ele está já acho, 10, 15 anos sem comunicação, vivendo uma vida vegetativa. Então é aquela história, quer dizer, os problemas. Uma pessoa pode ser levada ao suicídio por N razões. Né? A droga é um fator nisso tudo. É um fator que, por um lado, ele é atenuante, porque sob o efeito dela você está bem. Por outro lado, ele é um agravante. A impotência sexual levou meu primo ao suicídio. Quer dizer, não, que é para nós. O homem é eu, naquela época, nossa, eu sofri muito com isso. Graças a Deus que foi um processo bastante doloroso mesmo, porque a sociedade tem valores que são difíceis de você não viver em função deles. E a sociedade coloca a macheza do homem como uma coisa assim fundamental. Você pode ser o que for, mas se você não der conta do recado direito, você Ele acaba... se sentia tão culpado que foi se matar na igreja, naquela igreja batista Sião, no Campo. Isso na década de 70, 77. Não, tem vários amigos nossos, o Guilherme, por exemplo. Várias pessoas. É uma coisa maravilhosa, cara. Se matou. É uma pessoa linda, fisicamente bonita, um cara gente boa pra caramba, um cara que pegava onda pra caramba também. Então, olha, a facilidade é muito grande. Eu acho que também, naquela época morreu muito artista bacana. Janis Joplin, Jimi Hendrix. A gente ficava meio claro de que a coisa não era tão bonitinha quanto parecia. Porque o que a gente pensava antes? Lucy in the sky with diamonds. Quer dizer, era aquela coisa de você, quem tá ali dizia, ando jururu, I know now what to do. Quero encontrar pelo caminho um cogumelo do zebu. Quer dizer, isso daí, todos eles diziam isso, todos, o tempo todo. Era uma coisa
que para quem estava com o ouvido atento, a antena ligada, era o tempo todo gente estimulando esse processo. Então é muito difícil por isso também. Mas, aí que vem a questão. Por motivos meus foi o sofrimento, a yoga foi o gancho, mas mesmo assim, uma coisa fundamental é a mudança da companhia. Se eu continuasse frequentando os mesmos ambientes que eu frequentava naquela época, antes, eu não conseguiria, porque é um ambiente que está impregnado disso. As diversões são em função disso. Você vai para uma festa, vai ter uma rave, que é coisa moderna. Rave, são essas festas, vai ter a rave. Com a rave, ela pede substâncias como o LSD, como o êxtase, que vão, é como se fosse um complemento. Você vai para uma reunião social, não é gostoso você ter o whiskyzinho ali? Quando você começa a tomar o whiskyzinho, não fica mais tranquilo, a conversa não fica mais fácil? É isso. Só que cada substância, ela vai ser propícia a uma determinada situação. Então, se o cara quer, como eu falei, o cara na Bolsa de Valores tem que trabalhar feito um condenado, ele vai tomar um estimulante, né? Que no caso, na época, era cocaína. Quer dizer, o que está assustando muito hoje em dia, e eu recentemente conversei com uma menina de alta sociedade e consumindo crack. Quer dizer, o crack, que era uma droga do povão, hoje está espalhado em todo lugar. E ela é uma droga perigosíssima pelo poder de dependência. Não existia isso. A própria parece que não tem saída do crack. Pois é, tem, mas que é difícil, mais difícil do que tudo é. Então é aquela história, quer dizer, então vale a pena. Quando eu estou falando com jovens, eu sempre brinco assim, digo, será que a gente precisa experimentar tudo na vida? Quer dizer, a vida, pela própria condição dela, ela nos dá limitações. Eu não posso estar aqui agora com vocês, está muito agradável, e estar lá em minha casa tomando banho de piscina, entendeu? Quer dizer, a vida oferece a você opções, e você sempre que você opta por uma coisa, está rejeitando o universo de outras coisas. Então, o que eu pergunto ao jovem, será que você precisa viver essa experiência? O que acontece no meio do jovem? É aquela coisa da inversão de valores. Se o garotão nunca fumou um baseado, porra, cara, você lembra? Porra, cara, você nunca fumou, porra, um nome desse, cara, porra, fumãozinho. Ah, eu não gosto. Se o cara dissesse, não gosto. Não gosta como se não experimentou. Então experimenta para ver se você gosta. Bom argumento. Aí o cara experimenta e gostou e gosta. Olha, a minha primeira experiência foi muito agradável. Eu saí rindo, o mundo ficou uma maravilha para mim. Na primeira experiência. Mas antes da droga, existia o cigarro. Esse é um consumo um pouco mais velho, nos 60, 53. Então, na nossa juventude, com 13 anos, comecei a fumar cigarro. Era bacana, era cigarro. Você ia para a festa, fumava cigarro, né? E tomava a bebida até era cigarro. Eu fumasse, não era homem. Você não era homem. Você não era homem. Então, foi antes da droga. Na verdade, que a droga na minha época era marginal. Era maconheiro, a gente chamava. Agora é maconheiro, você cai fora. Né? Então, depois que. Não, mas você observou bem, o cigarro é clássico. Quer dizer, ele chega, você fuma naquela época que os artistas bacanas fumavam, no filme, naquela época todo mundo fumava, na televisão, o tempo todo, quer dizer, novela, filme e tal. Então você fumava para chegar na festinha, aquela pose bacana, e sem querer você estava entrando num rabo de foguete violentíssimo. E o interessante sobre o cigarro é que naquela época a gente sempre olhava o cigarro como prejudicial para os pulmões. Hoje em dia você vê como que o cigarro estraga a sua vida da pessoa em todas as áreas. É coração, é impotência, é tudo. Então, boca, enfim, é uma coisa séria, mas ela entra assim. Eu tinha uns amigos, né, que eram publicitários, e ele me dizia que só conseguiu criar quando cheirava cocaína. E ela realmente estimula a criação? Não. Ou é uma coisa da cabeça do Não, ela é estimulante. A cocaína faz você se sentir poderoso. Você vai dar porrada em todo mundo, você vai pegar todas as mulheres da festa, é o bacana. Entendeu? Quer dizer, então, isso pode gerar na pessoa que tem alguma inibição uma sensação que ele não teria sem essa opção. Eu me lembrei, vindo para cá, de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, um maravilhoso poeta, compositor, ele só funcionava com uísque, cara. Entendeu? Quer dizer, então, as substâncias são diferentes, mas a ideia é a mesma. Entendeu? Então é aquela história, quer dizer, então vamos pegar esses minutos finais para a gente dar uma puxada. Depois você tem pergunta, né? Mas eu vou dar um enfoquezinho agora na questão justamente do outro lado da moeda, né? Quer dizer, então, assim como eu, como adolescente, eu encontrei na maconha e na droga algo para me tirar dessa rotina entediante, cansativa, estressante, eu hoje em dia tenho a meditação, eu tenho a yoga como prática e eu tenho a vida espiritual.
E aí que é uma coisa interessantíssima, a vida espiritual, quer dizer, esse mundo, o legal de toda essa percepção, que a droga pode ter até me ajudado a ter mais certeza, é de que esse mundo que a gente vive, ele é um pedacinho muito pequeno. É tipo Matrix. Bacana, né? Toda aquela história estava dentro daquele armáriozinho. Todo mundo se lembra do Matrix, né? Ali dentro, esse mundo que a gente vive, ele é muito pouco. Ele é uma partezinha. Em termos de tempo, é um hiato de algumas décadas. Tá? Em termos de dimensão, é um pontinho perdido no espaço. Eu recebi até um e-mail essa semana, um tal de um dot. Mostrava aquele pontinho no espaço e aquela vastidão gigantesca e tudo aqui dentro desse pontinho. Muito bem. Então, perceber, entender ou buscar entender essa grandiosidade do universo, que é nossa, que nós somos filhos do universo, aí eu não vou usar nem a palavra Deus, tá? Entender essa grandiosidade da alma humana, quer dizer, ela é talvez a coisa mais importante. Ela vai dar a nós, seres humanos, uma razão maior de viver. Vai dar a você um medo menor de morrer, um medo menor de envelhecer, entendeu? Você começa a entender melhor o universo, entender que isso aqui é um processo passageiro. E nisso está embutido uma coisa muito interessante, que é a noção de reencarnação, que é a noção de que a vida não começou para mim há 53 anos atrás e não vai acabar daqui a alguns anos, quando eu estiver enterrado ou cremado, não sei, aí na frente. Tá? Então, essa percepção de que você, e a crença disso, e para eu ter essa crença hoje para mim é inabalável. Mas eu respeito muito quem não acredita, porque é uma questão, eu fui juntando peças, lendo aqui, ouvindo aqui, vendo relatos, experiências, até que isso ficou muito claro para mim. Tá? Um exemplo que eu até estava conversando outro dia com o Marcos e com o Vinícius, foi justamente de que até a própria lei física, né? Se a nossa consciência, a nossa alma, é algo mais nobre do que o nosso corpo, que o corpo é uma coisa material, e na matéria nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, já dizia Lavoisier, tá? Então os átomos não se perdem, quer dizer que o átomo que não se perde, o átomo do meu corpo não vai ser perdido. Então o átomo do meu corpo é mais importante do que eu penso, do que eu sinto, tem lógica. Então, isso é uma lógicazinha, tem várias outras argumentações que a gente pode vir, enfim. Então fica muito claro, ou aparentemente meio lógico, que Deus não ia criar essa confusão toda para só acabar e flipar. Então, essa sensação de que se a matéria continua, por que não a consciência? Né? Por que não a alma? E a partir daí você começa, e quando você expande, isso chama expandir consciência. Expansão de consciência. É isso que o Aldous Huxley queria com o LSD. Expandir a consciência. Esse que um xamã da Sibéria vai usar a droga dele lá também para expandir, ou vai usar os tambores. O atabaque, o mantra é um som, ritmo repetitivo, usado pelas filosofias religiosas orientais para que você entre num estado de transe. Olha os nomes como são parecidos. É transe espiritual, e você é transe psicodélico. Transe. Quer dizer, o atabaque da africana, aqui na Bahia, aqui na Baixa Gama, tem. Aqui é cheio de terreiro. E fora a mãe pequenininha, logo ali embaixo. Então, aquele negócio da dança, aquele negócio, aquela movimentação, isso é um processo indutório de um transe psicológico, visando você perceber alguma coisa além do rasteiro que a gente consegue enxergar com os nossos 5 sentidos convencionais. Quer dizer, então você acredita em reencarnação ou tem engano? Acredito sim. Assim. Quer dizer, deixou isso no ar. Não, sem dúvida, eu acredito demais. Porque aí que vem a questão, quer dizer, o que a reencarnação, já que você foi puxado especificamente, quer dizer, o que ela difere? Eu sempre falo com meus pais que não acreditam, que são católicos, que têm uma visão católica, quer dizer, na hora em que a Igreja Católica aceita a continuidade da alma, quer dizer, para a Igreja Católica, nós não vamos acabar. Nós vamos imaginar aquela visão rasteirinha, ou a gente vai para o inferno, se a gente for mal, vai para o purgatório ficar ali ou então você vai para o céu, se você for bonzinho. Agora, tem uma cena bíblica que me fez acreditar exatamente no que você acredita. Lázaro morreu. As irmãs de Lázaro chamaram Cristo. Ele ressuscitou. Não, Lázaro vai ressuscitar. Sim, lá no último dia ele fez, não, é agora. Lázaro, vem. Não, você falou uma coisa, um argumento bacana. Se ele ressuscitou, mesmo que seja 24 horas depois do cara ter morrido, nessas 24 horas o cara não acabou. Um bom argumento. Eu nunca usei isso, não, mas é muito interessante, porque ele está ali, ó.
Pelo menos 24 horas o cara segura a onda dele em algum lugar, E é de uma alguma forma. contraposição feita por Cristo a essa do último dia. Não, tem várias informações nesse sentido. Então o que diferencia da visão reencarnacionista é que a gente voltaria para aqui mesmo, para o mesmo planeta. A reencarnação é isso. A reencarnação é, quer dizer, eu já vivi lá no século XIV, briguei com espada, fui rei, sempre rei. Camponês na enxada, nem ninguém pensou. Escravo não. Então, de repente, eu morri, mas como alma, eu não atingi o grau evolutivo que eu me proponho como ser. Então, se eu não alcancei, se eu não passei do ginásio para o científico, hoje em dia primeiro grau, segundo grau, eu tenho que ficar lá, cara, eu vou repetir de ano. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, a gente volta para viver uma nova experiência. E aí vem a questão mais louca da história, que a gente zera o arquivo, apaga tudo, zera e começa de novo. Vai para a barriga da mamãe, depois e aí você desenvolve uma vida toda nova, limpa, para que você possa, a partir dali, só carregando o seu karma, que é justamente a bagagem das experiências que você teve. O karma não é ruim, tá? O karma é a lei de causa e efeito, que acontece também na física. Se eu empurro essa parede com uma força X, essa parede está me empurrando num vetor contrário da não. Eu queria colocar uma questão, se for assim, que a gente zera. Eu também acho que isso é o uso básico, né? A gente zerar. Mas, na realidade, existe um processo psicológico que a gente chama déjà vu, né? Claro. Todo mundo já vai falar, que a psicologia tenta explicar isso aí e não consegue, não dá conta de explicar o déjà vu. E eu, particularmente, sou, assim, adepta de uma, digamos assim, de uma percepção de que o ser humano, quando ele é bem sensível, bem intuitivo, quando ele está bem centrado na sua existência, ele pode ter alguma lembrança do passado. Chegando. É como se esse zero. É como se esse zero, ele tanto não é zero, porque o karma está com você. Não, olha bem, o karma está com você, mas é como se fosse zero, no sentido de que você, se você souber, vamos imaginar o seguinte, é a argumentação clássica. Você foi um Hitler. Então você pegou um bocado de seres humanos de origem judaica, botou numa sala, ligou o gás, e viu todo mundo morrendo, pegou aqueles corpos tudo magro e jogou no buraco. Não, eu falo assim para ver o que esse cara fez. Como é que esse cara vai reencarnar? Vai querer. Vamos imaginar que se ele fosse recomeçar. Com essa bagagem, quer dizer, como é que ele ia sair? Então a ideia é essa. Você zera o arquivo, o karma continua e vai vir as porradas. O karma, repito, ele pode ser bom ou mal. O karma é lei de causa e efeito. Então, o karma, tudo que eu fizer, tudo que eu faço, eu interfiro no ambiente. Estou falando aqui, estou interferindo ondas sonoras, o meu movimento, vocês estão olhando, estão andando. Então, tudo que eu faço interfere no ambiente. Então, eu posso interferir no ambiente de forma positiva, neutra ou negativa. Tá? O negativo chama mais atenção, porque o negativo é aquela que, por que eu estou sofrendo hoje? Vai ver, quer dizer, o que aconteceu lá atrás. Mas ele pode ser positivo também, tanto que você corrige o karma através das suas boas ações. Não existe outra forma. Entendeu? Talvez até por isso eu tivesse essa compulsão de dar tantas palestras nessas escolas todas. Quer dizer, eu fui a N buracos. Não, não é escola só não. Fundação Cidade Bem, o bairro mais perigoso, traficante para todo lado, entrando para dar palestra contra a droga. Quer dizer, pô, esse cara é um louco, mas é uma questão que vai talvez até desse resgate do karma. Como eu fiz muita... Eu cheguei a dar um murro em meu pai. Pra você ter uma ideia, o que eu fiz naquela época? Para agredir minha mãe, eu saí pelado. Para mostrar que eu estava contra. Os hippies não estavam pelados, em Arendelle, só que eu cheguei no meu prédio, na fixação, eu digo, eu vou sair pelado. Eu fui andando pelado, não pode, fora outras coisas. Então, eu fiz tantas coisas negativas, sem dúvida, que talvez por isso eu tenha sentido essa compulsão de fazer alguma coisa por essa causa. Né? E é muito gostoso, realmente. Você falar, você passar uma informação, você vê um jovem, às vezes na escola, olha, tem muito tempo que eu não faço. Eu dei uma paradinha e tal, a vida foi levando nessa direção. Mas você chegar um jovem, procurar cada vez, pegando uma informaçãozinha, você sabendo que aquilo ali não vai transformar radicalmente a vida dele, mas vai ser uma sementinha bacana que vai ficar na vida dele sempre. Então, nesse momento, quer dizer, essa questão toda da espiritualidade, ela veio preencher a lacuna que aquelas viagens todas
ideal. E ela é muito superior. Só para dar um relato bem que eu vi É ali, uma nova uns 5 minutos. forma de procurar o gozo, na verdade. Exatamente. O ser humano vive a busca do gozo. É isso. O gozo não é através da droga, Pois é. através da espiritualidade. Não, perfeito. Porque o termo gozo é um termo que. Não, sei. visão psicanalítica. Claro. Na visão psicanalítica. Porque ele está muito ligado à questão do prazer físico. É prazer, mas É. o prazer É a satisfação não e a necessariamente felicidade. é físico. A sublimação, por exemplo, ela vem de um gozo muito mais transcendental, né? A sublimação. O que você fez, escrever um livro, coisa e tal, isso é isso que você está fazendo. Mas só para exemplificar essa questão que o 5 minutos, aqui o negócio começa a falar, acaba a falar também. Para exemplificar, O gozo aqui é comprovado. Então, E tem que ser. Senão fica a tarde toda. para exemplificar, tem um caso interessante que mostra bem essa questão de como as coisas são próximas e ao mesmo tempo como essa da espiritualidade é bem superior à outra. Existia, eu falei sobre Timothy Leary, que era um cara, professor de Harvard. Ele tinha um professor adjunto chamado Richard Alpert, que também era professor lá na mesma faculdade. E também estava engajado na questão de difundir. Eles faziam religiões. Era assim no Central Park, ele pegava o LSD e fazia aquela oração, aí vinham os discípulos e tomavam. Era uma coisa bacana, muito louco. Era uma viagem. Era uma viagem mesmo. E esse cara, todo mundo, quando esse Alpert, que era adjunto, trabalhava com ele, foi a época que começou, que os Beatles, nas viagens, começaram a ir para o Oriente, começou a vir essa coisa dessa cultura oriental. Para você ter uma ideia, Paramahansa Yogananda, que é meu guru, ele veio para o Ocidente, foi um dos primeiros a vir dos Estados Unidos na época, ele veio há 100 anos atrás. Entendeu? Então, antes disso, a informação nossa do Ocidente sobre essas coisas era muito pequena. E para a nossa geração começou o quê? Com aquelas figuras mesmo. Os Beatles, foi para a Índia, que barato, que legal. O movimento hippie assumiu muito aquelas batas, aquela coisa toda. Então, esse rapaz, o Richard Alpert, foi para a Índia, levando amostras de LSD para consultar os gurus de lá para dizer, pô, vocês têm você faz essas viagens, a gente também faz aqui, a gente faz assim, você faz assado. E levou para lá e procurou um cara bacana. Por sorte, ele queria um cara bala mesmo, um cara, não sei nem o nome desse mestre. É Baba, não sei o que, mas Baba na Índia é pai, então tudo é Baba pra cá, Baba pra lá. Mas enfim, ele chegou na mão desse cara, esse eu não me lembro o nome. E ele chegou para ele, conversou e tal, nós estamos lá no Ocidente tomando essa substância, trouxe aqui para você experimentar e tal, para você analisar e ver a sua opinião. E o cara ficou olhando ele assim, e dizia assim, porra, esse cara, coitado. Legal, você tem aí, me dá, eu vou experimentar. Não, toma cuidado, isso aí é perigoso, não, toma metade. Você tem quantos aí? Ele tinha parecido um tom de 5 LSDs, quer dizer, meio LSD já deixa o cara muito doido durante horas. O período de uma viagem alucinógena de LSD é de 7, 8 horas. Você passa 7, 8 horas sem conseguir voltar à realidade normal. Mesmo que você queira. Aí por isso tem a viagem boa e tem a bad trip, né, que é a viagem ruim. Muito bem, esse cara, o guru, pegou os 5 de vez e tomou os 5. Cara, por favor, não faça isso, você vai pirar. Por favor, não tome. Não, fica tranquilo. Tomou os 5 e então conversando com ele. Conversando. Simplesmente, os 5 juntos, somados, não fez efeito nenhum. Os 5 não fizeram efeito nenhum. Sai baba? Não fez efeito nenhum, cara. Só aí o que aconteceu com esse Richard Alpert? Esse cara pirou. Ele disse, caramba, o que é isso? Então existe alguma coisa muito mais poderosa do que o que eu pensava que já era muito poderoso. E aí o que aconteceu? Avisou lá, meu irmão vai ficar aqui. Aí ficou lá, acho que 6 meses, não sei que tempo. Ficou lá aos pés do guru, aprendendo, meditação, respiração, esquimbal. Voltou, mudou o nome dele, passou a usar um nome fantasia, né, de Ram Dass. E hoje em dia, eu não tenho lido muito ultimamente, mas até 2, 3 anos atrás, era um dos palestrantes mais requisitados para esses congressos de yoga pelo mundo inteiro. Então você veja, quer dizer, então realmente existe isso daí, quer dizer, para fechar e aí passar a bola aqui para a Vinícius, quer dizer, existe essa necessidade de você fugir, sair, quebrar, ampliar os seus horizontes. Existem várias formas de você alcançar isso, algumas são perigosas, muito perigosas, podem levar a sua vida. Eu poderia não estar aqui mesmo, isso não é conversinha bonitinha, eu poderia mesmo não estar aqui, tá? E de repente existem outras que se você não tem esse apelo, vai vivendo a sua vida, vai encontrando o seu gozo, vai encontrando a sua felicidade, porque é isso que nós buscamos. Quer dizer, mas se você tem esse apelo, procura ir
nessa direção de formas saudáveis de você conseguir isso, né? De formas em que você pode alterar sua consciência, a consciência está aí para ser alterada. Já dizia o grande filósofo Raul Seixas, né? Que nós só usamos 10% da nossa cabeça animal, né? Ouro de todo. Olha, cá para nós, a cultura dessa música popular, daquela geração, tem pérolas, cara, tem pérolas, de Led Zeppelin, nos Estados Unidos, a Pink Floyd, a Raul Seixas, tem pérolas. Tanto que às vezes, quando eu estou com jovem, às vezes eu pego, uma vez eu peguei uma letra de um malucão norte-americano chamado Lou Reed, que era daqueles barcos pesados, com cocaína, heroína lá em Nova York. E tem músicas lindas, eu pego, traduzo e faço a letra. Até um livro agora com as letras dele, recente. Eu sou que ele quase veio Não veio, ele não veio. É a filha. Mas foi lançado recentemente um livro com todas as letras dele, em inglês e traduzido. Aí eu vou atrás disso. Eu traduzia na mão grande lá, mas acabava dando um bom resultado. Então, e talvez essas maneiras são as maneiras mais interessantes de você chegar no jovem. Porque o jovem, ele não está. Você vai chegar contra a droga, vai falar contra a droga. Cara, pô, vai vir mais um saco do cara falar que droga mata, que vai mostrar. Quer dizer, quando você chega a ele falando de uma linguagem que fecha com a percepção dele, você consegue mostrar. E usando esses métodos. Então, eu ficava antenado, hoje em dia não estou mais dando palestra, hoje eu pegava, tipo, as bandas que tinha na época, era Morrão Fumegante. Morrão, né? Morrão é um baseado grande. Fumegante é aceso, mas eles diziam que o nome era Morrão Fumegante, porque ele, em homenagem a um morro, uma fumaça que era um vulcão. E a letra dele era tudo isso. Não, a música dele fez sucesso, a gente cantava. Era uma música que fez sucesso no carnaval, um reggaezinho. Era linda a letra dela, mas a letra toda com segundas intenções. Para quem tivesse ouvido, ia subliminar. Ele estava dizendo para você fumar. O Legalize não vai vencer, eu não lembro agora de qual. Mas ele tinha outro que era o como é que chama? Aquele que agora Marcelo D2, né? Você sabe por que é Marcelo D2, né? D2, quando você pega uma roda, você dá 1, dá 2 e passa. Então, Marcelo D2. É mesmo, o nome dele é D-2, é por isso. As pessoas às vezes não sabem, mas o Marcelo D2 nem sabe o que está falando. Mas enfim, a banda dele era a banda dele, que era bem de droga também. Planet Hemp, Planeta Maconha. E ele fez muito sucesso aquele negócio de legalize já. E legalize já, quer dizer, até o próprio Fernando Henrique Cardoso está a favor dessa coisa de você descriminalizar. Isso é uma coisa interessante, é um papo para outro momento. Mas esse legalize já, olha o argumento dele: legalize já, porque uma erva natural não pode lhe prejudicar. Olha o argumento do cara: uma erva natural, foi Deus que fez aquilo ali, como é que isso vai lhe prejudicar? Aí eu chegava nas palestras para encerrar aqui do programa, tá? Digo, olha, se uma erva natural não pode se prejudicar, eu vou ali pegar um bocado de cansanção e quando você for no banheiro você usa. Aí o cara disse, porra, que é uma erva. Cara, então, e aí vai. Então eu acho que isso aí a gente encerra por aqui, porque o tempo está no limite, vocês têm também. Hoje é sexta-feira. Perguntas? Não, Índia não. Eu tive no Havaí. Para mim é mais interessante. O meu tempo era mais importante para mim. Eu fiz uma velha, fiz 40 anos. Eu tenho um amigo ainda no de velha, que é 3 dias. Não, excelente, eu acho muito válido. Eu fiz o caminho de Santiago. Eu fiz aquela foto, eu fiz agora 3 anos atrás. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu acho que não tem que ir para lugar nenhum. Não tem que ir para igreja nenhuma, não tem que ir para lugar nenhum. Quer dizer, o templo de Deus, Jesus já dizia, está dentro de nós. E esse templo de Deus, aonde você puder, no seu cantinho, na sua casa, se acende um incensozinho, ou você tem um jardim bonito. Sabe, não tem que ir para a Chapada Diamantina, para Vale do Capão, não tem que ir para lugar nenhum. Você tem que encontrar essa paz e mais. E o mais difícil é isso, é você conseguir fazer com que essa paz conviva com essa confusão debaixo da grama e garrafamentos e por aí vai. Aqui tem a contato? Tem. Inclusive vai ter, olha, quem tem interesse nisso. Qual é onde ele se? Olha, ele chegou aqui na Federação, atrás ele da Unifax, por ali. Tem também em Vila, né? Tem, o que eu sei bem é esse aqui. Tinha um ali na Estrada do Coco, num shoppingzinho. Mas é interessante, mas o mais bacana, para quem tiver algum interesse, olha, para Maharaj Yogananda é sobre Yogananda, é um mestre oriental, já morreu no meio da década passada. Mas vai ter agora, no Fiesta, eles vêm de 2 em 2 anos para cá, vêm os gringos da sede central, que é em Los Angeles, e eles dão uma série de palestras no final de semana, começa na sexta de noite, tem o sábado, e é aberto ao público, e é muito legal. Olha, vai ser no Fiesta, no mês de outubro, eu não sei a data, vou ver se eu pego essa informação, passo para o homem da comunicação aí,
Quantos mil e-mails? Foi antes de eu dar um dedo. Então, eu quero... Divulga só aqui, senão vai. Então eu vou passar a análise certinho. Como é que você explica, você, o déjà vu? Pois é, eu já vi, aí é aquela questão da relatividade do tempo. O tempo é relativo, quer dizer, isso daí, existem aquelas experiências de partir da relatividade, que são clássicas, o cara botar um negócio no trem, eu não sei dizer exatamente, mas são experiências que mostram que num micro universo, quer dizer, o tempo ele é relativo. Então, a tendência da ciência é pesquisar muito essa questão de que o tempo ele não é uma coisa tão sólida quanto a gente imagina. Então, aquela ideia de você poder viajar no tempo, alguma coisa nesse sentido. Tem a questão também que ela falou, às vezes é de reencarnação, é uma outra interpretação. Acho que quem explica Você... melhor a psicologia é o Jung, porque ele fala do inconsciente Inconsciente coletivo, é um outro caminho também. Um dos melhores. Mas encarnação é clássico, porque a gente tem relatos, eu já vi muitas histórias sobre a Inglaterra, de crianças que chegam pequenininhas e vão para aquele lugar ali assim, que ali tem aquela casa assim, que é assim, assim, assim. O cara descreve tudo, chega lá tudo igual. Então, quer dizer, essa criança tem uma informação lá no cérebro, em algum canto lá, né, do cérebro, que tem aquela imagem. Eu já tive, acho que não sei se eu já tive mais de uma vez, de você sair num lugar e dizer, cara, eu já vivi essa experiência antes. Quantas vezes aconteceu? Então pronto, quer dizer, mas é que tá, se essa experiência é futura, e às vezes não é um lugar, às vezes é uma palavra que o cara... Às vezes é um gesto de uma pessoa É isso. em determinado local. Isso é muito vasto, eu não vou dar essa resposta de jeito nenhum. Eu Você escrevi, Acho que não tem, né? eu escrevi minha vida e outras vidas. Eu sei que esse livro é lindo. Eu assisti 3 vezes. Qual filme? Eu sei que é lindo esse Assisti filme. 3 e chorei as 3 vezes. É lindíssimo esse filme. Minha vida É maravilhoso. E é justamente isso que você contou. A mulher é uma arquiteta famosa e de repente não consegue mais trabalhar porque ela está vendo ela no passado, em 26 na Irlanda, com a família dela, o marido embaixo dela, tá? Ela morre e ela depois, na época atual, ela encontra com os filhos dela já bem mais velhos do que ela. Isso consta em termos tanto dos espíritas como o espiritualismo em geral, que a maioria dos familiares tem ligações kármicas, que justamente estão próximos para que você transmute esse processo para melhor, é claro. Quer dizer, essa é a ideia. Quer dizer, eu sempre tento entender Deus, sabe, como uma perfeição realmente. Quer dizer, então, por que a gente sofre hoje por uma coisa passada? Porque é justiça. Quer dizer, então se eu fiz aquela coisa está de alguma forma presa ao meu karma. Então, aí vem o sofrimento. Do sofrimento eu digo, não, isso está errado, eu não vou fazer mais isso e vou, de alguma forma, um exemplo meu com a droga, quer dizer, isso daí foi um karma que eu acho que eu resolvi bem nessa encarnação, mas se eu não tivesse resolvido bem nessa, se eu tivesse morrido de overdose, na visão espiritualista, eu estaria voltando mais adiante para de alguma forma vivenciar isso. É o suicídio, né? Eu quero voltar ainda, minha mente ainda está presa no início do seu relato. Costumamos socialmente estar muito preocupados com alguém que já está viciado, alguém que já está declarado pela sociedade como viciado com todos os seus atos, trejeitos, toda a forma que nós reconhecemos. Como nós podemos fazer, eu classifico todos os caretas, que têm muito medo do usuário, do traficante, do resultado da droga, que caminho? Como é que nós podemos ser essa mão que a yoga foi para você? Aí que você falou bem, não tem fórmula mesmo, tá? Vai depender. Eu tinha essa coisa do transcendental, tem gente que não está nem aí para nada disso, então não vai te pegar esse tipo de... Minha galerinha jovem hoje está usando tudo usar. É interessante, quer dizer, eu acho que o ser humano ele tem assim mais ou menos um tripé de equilíbrio. São coisas que fazem com que a vida daquela pessoa esteja bem. Uma delas é a afetividade. Essa afetividade está ligada tanto à família, pai e mãe, como a romance, amor, a família nova que aquela pessoa vai... Então, na hora em que às vezes existe uma pessoa que é namorado desse jovem, quer dizer, que não é usuário, ela pode ser uma ferramenta muito interessante. Outro ponto de equilíbrio é o aspecto profissional. Muitas vezes eles são estudantes ainda. Então, o bom rendimento na escola, o bom rendimento na profissão, a valorização de você como profissional, ou até a valorização financeira que a profissão lhe traz, isso também é um outro pilar que ajuda a sustentar o ser humano. Aí vem um terceiro que é muito importante, que é o aspecto físico, que é a saúde física. Então você veja que a yoga é interessante, a yoga mexe com o espiritual através de uma base física. Ela quer que você coma bem, ela quer que você respire bem, ela quer que você tenha flexibilidade para que seus chakras funcionem bem, a energia
turbinem pelo seu corpo, você consiga um resultado pragmático. Aí que uma hora é uma loucura. Mas enfim, mas eu acho que tem assim, esses fatores. Quer dizer, quando você junta essas três bases que são bem materiais, um pouco dessa visão mística, aí você consegue dar esse padrão. Então, o que você vai analisar nessa figura, nesse jovem que você citou? Vai ver qual desses essas três bases está mais problemática. E aí tenta atuar nela, porque você não vai conseguir atuar em tudo. Então vai ver o que está pegando para esse cara. Esse cara não está trabalhando. Quer dizer, como é que ele está mantendo o vício dele? Porque a mamãe e o papai estão dando dinheirinho para ele comprar a droga. Quer dizer, então você começa a analisar onde é que a coisa está errada, e aí, com certeza, é de pessoa para pessoa, varia tremendamente. Agora, vem cá, porque repare, nos anos 70, que é esse período, você e alguns colegas, bem resolvidos socioeconomicamente, até intelectualizados e através de questionamentos, foram buscar por aí outros caminhos. Mas naquele tempo, a droga era cara, não vendia em qualquer canto e era também marginalizado, como já foi dito aqui, né? Essa coisa do maconheiro. Hoje não. Hoje, com a chegada do crack, o cardápio está completo. Quer dizer, se você só tem 50 centavos, você compra droga. Não precisa como antigamente, que o cara não comprava. E era difícil comprar. E hoje, quer dizer, é como ela falou, todo mundo está consumindo droga. E me parece que a droga está se disseminando pela sociedade. Olha, cidade interior, onde era um ponto de resistência, hoje qualquer cidadezinha. Não, você falou uma coisa interessante. Eu acho o seguinte, no meu feeling, que é sentimento puro, não é estatístico, eu acho que já teve, pelo menos nesse nosso ambiente socioeconômico, cidade grande, classe média, média alta, nesse ambiente, ao meu ver, essa fase de maior consumo já passou, ao meu ver. Também acho. Ao meu ver. Mas eu acho que está crescendo muito, como você falou, no interior e em outras faixas. Mas foi presa semana passada uma quadrilha acusada justamente de ser fornecedores de alto poder criativo. Artistas, executivos. É claro, mas que universo. Então isso talvez não seja o início de que essa turma também de consumismo pesado. É um sentimento, cara. Eu lembro que eu fiz muito trabalho com Antônio Pedreira, do com Antônio Jorge, do Anchieta, e eu tentava demais entrar nas escolas para poder mexer com esse negócio, e eu via que a reação, alguns anos atrás, os jovens, a rebeldia, eu não tenho ido mais ultimamente, recentemente para analisar, mas no certo período era praticável um mangue que era uma sala de aula. É inacreditável. Desrespeito absoluto. O professor é um lenhado que ganha uma porcaria e que está aqui para servir o dinheiro do meu pai. E isso era assim. Entendeu? Nossos professores vai enfrentar esse problema. Mas eu tenho um filho de 11 anos que estuda no Anchieta, e os professores reclamam que para você manter ali a turma. Estou dizendo, é complicado. Não está fácil. Conversando com ele ontem à noite, dizendo assim, chame seus amigos para ir para casa, final de semana, porque eu tenho um filho mais velho e ele terminou ficando filho único. Eu sinto essa necessidade de socializar, de trazer os da idade dele para casa. Aí ele falou assim, eu posso trazer fulano e fulano. Eu digo, não, você trazer assim, uns 10 meninos para a gente fazer um churrasco e tal. Ele fez assim, não vai dar certo. Mas como não vai dar certo? Ele fez, eu disse, mas não tem vida aqui. Não vou oferecer. 11 anos, não? Tem 15. Mas ele me respondeu assim, não vai dar certo. Fulano e fulano não vão beber, mas os outros vão beber. Mas eles não vão beber. Porque eu não vou oferecer nenhuma bebida. Eu vou dizer a você o seguinte. Aí eu fiquei, sinceramente, eu fiquei sem entender como. Aí eu comecei a pensar, puxa, ele está vivendo isso na escola, isso não chega. Ele está vivendo isso na escola, é a realidade dele. Ele está se defendendo sozinho, está se segurando numa conduta, eu não vejo, mas ele velho também, está talvez segurando um modelo, mas eu fico me perguntando até quando ele vai conseguir se sustentar, resistir, se do grupo que ele anda, só tem ele mais dois que não tem. Eu acho que houve uma migração nesses últimos anos para o álcool. Interessante. Eu digo a você o seguinte, eu tenho 22 sobrinhos, 2 fumam cigarro, 2, 20 não fumam, meninos e meninas. Agora, uns 6 ou 7 bebem. Bebem
5 cervejas, 6 cervejas, quer dizer, são 35. Talvez até por isso. Então houve uma migração. Ela por ser uma droga socialmente aceita, quer dizer, fica mais fácil de você. Principalmente Até por comodidade, porque você o meu tem 22 anos, ele bebe assim, eventualmente, mas eu sinto que eles são muito acomodados, talvez. Talvez o álcool tenha se encaixado, porque é uma coisa que passa despercebida. Mas o problema do álcool aí, no caso da cerveja, é que você, com 5, 6, 7 anos, se você ligar a televisão, você vê escola, principalmente a escola, que mais maciçamente para você. Já que desce redondo. Você entendeu? Quer dizer, exatamente esses conceitos. Não, a propaganda. Desce redondo é quem mais absorve, justamente quem não tem. Está precisando formar a cabeça. A curiosidade não leva também. Não, alguém falou, Chico ia falando uma coisa que eu pensei que a pergunta dele fosse derivada para uma coisa. Ele falou que antigamente a criminalidade, hoje realmente tem os deliveries, cocaine delivery. Você liga pro cara, o cara entrega no seu apartamento. Né? Como tem pizza, tem de droga também. Naquela época era mais complicado. Não, era mais complicado, mas tinha um lado também interessante que eu acho que tem a ver com o que ele falou. Quer dizer, a marginalidade, a coisa errada, ela é tentadora. Né? E ela é valorizada, aquele negócio da inversão de valores. Então, se eu sou um cara que eu subi no Morro do Borel pra comprar pó, entendeu? Eu tenho uma moral com a galera, entendeu? E assim vai. Então, essa questão de você conviver com a marginalidade, quer dizer, o amor, o negócio do bandido, do não correto socialmente, politicamente correto. Muitas moças se apaixonam do bandido. Não, mas o famoso amor bandido. E síndrome de Estocolmo, tem um bocado de confusão aí nesse meio. Mas no fundo, quer dizer, eu acho que essa coisa do ser criminoso, do ser marginal, ele tem um apelo também. Tem um apelo, quer dizer, ele faz com que a pessoa. É adrenalina. O que o cara vai pichar uma parede num negócio? É porque ele acha bonito? Não, ele tá com medo da polícia chegar e tá ali pichando o negócio e sair correndo. Então, esse lado bandido também tem um lado mais uma coisa. Você foi um caso de uma época em que era uma pessoa intelectualmente formada, com conhecimento, com suporte, com escola boa, etc., com pais e tal. Então você procurou alguns caminhos que você queria, mas você tinha uma formação, você sabia o que mais ou menos você queria, aonde é que você queria chegar, não sei, mas você ia procurar os caminhos sim. Mas o que acontece hoje na marginalidade, na baixa, vamos supor, na periferia hoje é toda a cidade, na realidade, é de que não existe nada, é droga por droga, é droga por violência, é droga por e é droga por necessidade. Hedonismo, prazer físico, isolado da realidade. Prazer da droga, prazer do sexo, prazer de é diferente. É bem, não, na época de Caetano, completamente. Nós vamos mudar de sair, que o traficante não deixa sair. Só para complementar o que ele falou, essa criança, esse adolescente que vive na marginalidade, ele só vê uma coisa como ascensão profissional e financeira, é o tráfico. Porque o Estado não consegue chegar ali para lhe dar uma outra formação. Isso é clássico, agora tem vários relatos interessantes, esses filmes, essas comunidades, tipo essas ONGs, lá no Rio, que o cara da favela faz aquele negócio, tem vários relatos interessantes que ele mostram, por um lado, o inverso. O cara que viu todo mundo morrer e viu que isso também não ia chegar lá, mas que é a forma mais rápida dele ter aquele tênis bacana, de ter aquela correntona de ouro, Vai ser uma droga, mas eu vou ter que interromper. Está lá no função. Pode ir na última? Eu queria fazer mais uma vez uma oportunidade de aprendizagem. Queria fazer uma reflexão. Raulzito, na sua vida, sua experiência, o fato de você estar aqui na Terra, no planeta. Nós estamos, se vocês pararem para imaginar agora, nós estamos a 960 mil quilômetros por hora solto no universo. Ora, o cidadão falou do gráfico, você falou da espiritualidade. Nós estamos vivendo realmente entrando, tudo está concorrendo, o planeta está dizendo isso, a parte física, porque nós estamos vivendo uma nova era. E essa nova era, de aquário, tá, que veio nos anos 50 anos. When the moon is in the sun. Eu tenho 50 anos, tudo que você viveu, eu vivi também. Tá? E recentemente, no Biography Channel, Gilberto Gil deu uma entrevista, disse que até há 2 anos atrás, ou seja, quando ele fumou uma coisa. Então, você, sua história, a sua experiência, todo o privilégio da educação, prova
acesso à informação. E a sua história está aí, você trouxe para a gente, dividiu, alguém falou do sobrinho, falou de algo, todas as drogas lícitas e não lícitas. Mas isso é a trajetória de cada um. Então eu queria agradecer por você estar aqui, a Consiste também, por trazer esse cidadão aqui da nossa geração. Pela palestra, pelas palavras muito bem colocadas, palavras fortes para a juventude hoje em dia. Eu tenho que entregar para você esse brinde em nome da equipe Consiste. Mas antes disso, quero fazer uma referência. Eu, no seu lugar, quando você venceu a droga, eu ia direto para o cartório de registro de pessoas naturais e colocar o meu nome, Carlos Hércules. Na verdade, porque para vencer as drogas hoje em dia tem que ser um Hércules. E Hércules aqui, ó, dentro da mente, não é na força. Então eu entendo assim, como nós temos sonhos, é necessário acordarmos com os pés firmes no chão, ter controle sobre nossas ansiedades, porque ela vem, na verdade, quando você controla a ansiedade, ela gera a paciência a esperança. A esperança é o amor, e contra essas coisas não há lei. Muito obrigado.